Olá, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui em uma aula diferente, para encerrar nossa matéria. Eu tenho certeza que Deus tem comunicado coisas ao coração de vocês, uma palavra de libertação tem chegado para vocês. E eu creio que tudo isso que vocês têm ouvido, têm aprendido no Rema, têm aprendido nessa aula, tem trazido transformação para a sua vida. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí onde você está, para que a gente possa orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Obrigado, Pai, porque você é bom, porque você é fiel. Obrigado, Pai, pela tua unção sobre a minha vida, Senhor, para ensinar a tua palavra nesse assunto tão poderoso que é a autoridade que você nos deu, Senhor. Obrigado porque estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, acima de todo nome que se possa nomear, não só no presente, mas também no porvir. Obrigado, Senhor, porque meus irmãos, Pai, vão ser alcançados aonde eles estão, Pai. E essa palavra, Senhor, no reino espiritual não existe distância, Pai. E ao receberem essa palavra, Senhor, eles vão ter a vida deles transformada. Eu declaro, Pai, uma aula poderosa, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra jamais passará, passarão todas as coisas, mas a Tua palavra jamais passará. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, eu vou fazer uma breve revisão da nossa aula passada. Nós falamos, principalmente no final da aula passada, a respeito do combate espiritual vitorioso. A gente não está numa batalha para perder, a gente não está numa batalha para conquistar coisas, como eu falei. Nós já vencemos porque Cristo venceu por nós. Ele despojou Satanás, venceu ele, os principados e potestades, reduziu eles a nada. Então, a nossa luta não é para conquistar coisas. Jesus já conquistou tudo por nós. Jesus já venceu. A vitória é nossa, nós somos mais do que vencedores. Então, o nosso combate espiritual não é para conquistar nada, mas nós vimos que é para a gente permanecer firme. Quando a gente leu lá em Efésios, no capítulo 6, Paulo fala para a gente permanecer firme, e várias vezes ele fala para a gente permanecer firme. Então esse é o nosso combate espiritual vitorioso. Não é para a gente guerrear contra o diabo, não é para a gente tomar coisas do diabo, porque Jesus já fez isso. A gente apenas vai nos posicionar na vitória que vence o mundo, no bom combate da fé. Jesus já conquistou isso para a gente, em nome de Jesus. E continuando esse assunto que eu gostaria de hoje falar, nesse primeiro momento, sobre a nossa armadura espiritual. A Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo 6, como nós vimos, que Deus nos deu uma armadura. Essa armadura, chamada armadura de Deus, está disponível para nós como crentes. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Efésios. Gente, isso aqui é a Bíblia de quem lê muito, tá? Tá caindo uns pedaços aqui. Efésios, no capítulo 6, nós vimos quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele fala no versículo 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo fala para a gente se vestir da armadura de Deus, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinto da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz. E a gente vai falar um pouco de cada parte dessa armadura e para que serve cada item dessa armadura. Amém? Primeiro, o cinto da verdade. O cinto da verdade, ele representa uma compreensão clara
da palavra de Deus, ele sustenta a armadura no seu lugar. Então, em qualquer roupa, para que serve o cinto? O cinto serve para sustentar. Então, quando Paulo falava sobre um soldado, ele tinha ideia do soldado romano, porque era o contexto, a cultura, né, a ideia que ele tinha de soldado. Então ele estava olhando para o soldado romano. E a armadura do soldado romano, ela tinha um cinto que segurava a armadura. Então a Bíblia fala que nós temos um cinto da verdade. A verdade é aquilo que sustenta toda a armadura. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade da palavra de Deus sustenta todas as outras coisas da armadura. Ela representa uma compreensão clara da palavra de Deus e sustenta a armadura em seu lugar. Em 1 Timóteo 2,4 fala: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus quer que a gente seja salvo, mas não só seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade. E como que a gente vai chegar ao pleno conhecimento da verdade? Pela palavra de Deus, como a gente já tem falado durante essas aulas. Então o cinto da verdade é o que vai manter a armadura no lugar. E eu só conheço a verdade através da palavra de Deus. Jesus é o verbo, Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? A outra parte da armadura é a couraça da justiça. Ela tem uma dupla aplicação. Jesus é a nossa justiça e estamos revestidos dele. Mostra também a nossa obediência à palavra de Deus. Amém? Então Jesus é a nossa justiça. Nos mostra também a obediência à palavra de Deus. Jesus nos justificou. O diabo, ele nos faz querer duvidar da nossa salvação, da nossa justificação. Ele quer nos tirar, ele não consegue tirar a nossa justificação, mas ele consegue tirar a sua consciência de justiça. Então, se você não tem uma consciência clara da sua justificação em Cristo Jesus, de que você é justo, de que Jesus já perdoou os seus pecados, você vai ter vergonha de chegar perante Deus, perante o trono da graça, de conversar com Deus, de exercer sua autoridade. Então é muito importante você ter consciência da sua justiça. Por isso esse é um item fundamental da sua armadura, para que você possa permanecer firme contra as ciladas do diabo. O diabo vai lançar pensamentos de que você não é justo, ele vai lançar, às vezes, um pensamento de um pecado que você cometeu há 30 anos atrás, que você cometeu quando não era convertido, ou que Deus já te perdoou desse pecado, para te trazer vergonha, para que você se sinta condenado, e assim você não possa chegar com ousadia perante o trono da graça. Mas a palavra de Deus, e sobre você existe uma couraça. Essa couraça é a couraça da justiça. A couraça na armadura do soldado romano, ela servia para proteger os órgãos vitais. Então o coração, o pulmão, estômago, intestino, rins, fígado. A couraça da justiça te protege dos ataques do diabo com relação a coisas que são vitais. É vital a sua consciência de justiça, a sua justificação em Cristo Jesus. E Ele quer tirar a sua consciência de que você é justo, de que você pode chegar diante dEle sem medo, sem culpa, sem condenação, como se o pecado jamais tivesse existido. Então confie em Deus, confie na couraça que te protege, na couraça que protege os seus órgãos vitais. E quando o diabo lançar acusações e você estiver revestido da couraça, esse dardo inflamado, esse ataque do diabo não vai causar dano para você. Amém? O outro objeto, ou a outra parte da sua armadura como cristão, ele fala sobre o calçado da preparação do evangelho da paz. E ele fala de uma atuação fiel na proclamação da paz do evangelho por meio da vida por onde andamos. Preparação quer dizer firmeza, prontidão daquele que crê no evangelho suficientemente para recomendá-lo a outros. Paz é saber que Cristo comprou a nossa liberdade para com seu sangue e perdoou nossos pecados e nos proporcionou paz com Deus pelo seu sangue. Os crentes só podem ter paz quando conhecem a verdade sobre a redenção. Então a gente só tem paz se a gente tem uma consciência plena de que somos justificados,
de que Deus fez paz entre nós, de que há paz com Deus, né? Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Diz o seguinte: se é que permaneceis na fé, alicerçados, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Naquela época em que Paulo estava falando sobre a armadura do crente, ele tinha em mente como eu falei, ele tinha em mente o soldado romano. E o soldado romano, ele tinha pesadas botas militares. Se você já serviu o exército, ou você é militar, você vai saber que, e você pode pesquisar isso se você não é, o soldado em uma batalha, em uma guerra, ele precisa cuidar muito bem dos pés dele. Porque se ele não tiver os pés bem cuidados, ele vai perder o seu moral, ele vai ficar desanimado, ele não vai conseguir fazer as marchas, ele não vai conseguir progredir para conquistar. Porque hoje em dia as guerras têm aviões, elas têm tanques de guerra, então você consegue transportar, tem caminhões, então você consegue transportar um exército através das forças mecanizadas ou de aviões. Mas antigamente, na época de Paulo, na época do Império Romano, não havia caminhão ou avião ou blindados ou tanques de guerra para levar as pessoas, os soldados. Então eles tinham que caminhar, eles caminhavam, marchavam por quilômetros, quilômetros mais quilômetros. Então eles tinham que ter bons calçados. E se os pés deles estivessem danificados ou com calo ou com alguma situação que impedisse eles de caminhar, o exército ficaria travado, porque alguém precisaria carregar eles, ia sobrecarregar outras pessoas. Então era muito importante para o soldado cuidar dos pés. E uma forma de cuidar dos pés era ter bons calçados. O historiador Flávio Josefo, ele fala o seguinte: os soldados, sob as ordens de Alexandre o Grande e Júlio César, calçavam pesadas botas militares com costuras grossas e reforçadas com pregos pontiagudos para assegurar firmeza e boa aderência. O triunfo das batalhas da antiguidade dependia do soldado estar bem calçado para as marchas de longa distância sobre terrenos duros e traiçoeiros. Então, esse calçado também, ele tinha travas nas pontas, para que, se ele tivesse em um terreno que fosse traiçoeiro, escorregadio, lamacento, ele pisasse e os pés dele se vincassem. Então garantia uma boa aderência, né? Ele não escorregava facilmente. Então isso era fundamental tanto para caminhadas, para marchas, quanto para as batalhas. Se ele escorregasse em uma batalha, ele ficaria vulnerável e o oponente atingiria ele, golpeava com espada, com machado ou com a arma que ele tivesse. Então era muito importante ele estar bem firmado, em pé. E como a gente falou, essa batalha, o bom combate da fé, a gente precisa permanecer firme, em pé. Então Deus quer que a gente permaneça em pé. E a preparação do Evangelho da Paz, que são os nossos calçados, Ele vai fazer com que a gente permaneça em pé. Ele não vai permitir que a gente caia, que a gente escorregue. Porque se a gente cair, se a gente escorregar, a gente vai ser um alvo fácil para Satanás. E Deus não quer isso. Amém? Deus quer que você esteja firme. Deus quer que você permaneça inabalável, independente da circunstância. Você esteja firmado nas promessas de Deus, na fé em Cristo Jesus. Amém? O outro item da armadura é o escudo da fé. Aleluia, eu gosto de falar sobre isso. O escudo da fé representa a nossa total segurança contra os ataques do inimigo. Satanás hipnotiza o mundo não convertido com sua fábrica de ilusões. O crente fundado na palavra de Deus não é fascinado por aparências ou ilusões que contradizem o que o Senhor diz. Então, Paulo fala para a gente embraçar o escudo da fé para anular os dardos inflamados do diabo. O que é um dardo inflamado? Dardo inflamado é
como se fosse uma seta flamejante, uma seta com fogo. Se você já assistiu algum filme que retrata guerras na Idade Média ou na Idade Antiga, você vai ver que uma das estratégias era pegar um arco e flecha, e na flecha eles molhavam a ponta com algum líquido inflamável e tocavam fogo. E aí eles lançavam esses dardos inflamados, essas setas inflamadas contra os inimigos. Isso causava incêndios, isso causava terror, né, e um grande dano para o exército inimigo. Então, uma das estratégias do exército que enfrentava outro exército que usava dardos inflamados ou setas flamejantes, eles pegavam um escudo, e o escudo, naquela época, ele não era de madeira, ele era de couro. E esse couro, ele era lubrificado e muitas vezes molhado, revestido de água. Para quê? Quando a seta chegasse, a seta flamejante, a seta inflamada chegasse, como o escudo estava molhado, o escudo apagava. Então, aquela seta, ela não traria o dano que traria se fosse um escudo de madeira ou escudo que fosse inflamável. Então, essa era a importância do escudo. Então, o escudo ele nos ajuda a barrar os dardos inflamados do diabo. E Paulo fala que esse escudo é o escudo da fé. Então, nós temos um escudo da fé, né? Um escudo para anular os ataques do diabo. Sabe, nesses momentos em que o mundo está passando por um momento de crise, de terror, de medo, o diabo ele lança pensamentos na nossa mente, pensamentos de morte, pensamentos de derrota, pensamentos de que a gente não vai conseguir, de que a gente vai pegar a doença, de que nossos familiares vão pegar. E ele começa a colocar coisas na nossa mente, começa a querer desvirtuar nossos pensamentos, a querer que a gente pense o que ele pensa, não o que a Bíblia fala, e a gente tem uma arma de defesa. Essa arma de defesa é o nosso escudo da fé. O escudo da fé nos protege contra os dardos inflamados, contra os pensamentos. E Satanás é o mestre das ilusões. Ele tem uma fábrica de ilusões, ele começa a pintar quadros. Né? Às vezes você está nesse mundo e você está vendo as coisas, você acha que ele começa a pintar um quadro de que as coisas vão dar errado, que você vai ficar doente, de que você vai morrer, de que você já se vê, ele pinta uma imagem de você numa UTI, de você num caixão. Essa é a artimanha dele, ele ataca a nossa mente. Então ele vai pintar um quadro, ele vai criar ilusões que você vai achar que é verdade, mas o que é verdade é a palavra de Deus. E você vai anular esses pensamentos, esses dardos inflamados com a palavra de Deus, com o escudo da fé, que é poderoso para anular todos os dardos inflamados do diabo. Amém? Então toma posse disso, meu amado. Embraça o teu escudo da fé, levanta o teu escudo aí e começa a declarar o que a palavra de Deus fala sobre essa situação. Não o que o diabo está falando, anula os dardos inflamados do diabo, os pensamentos do diabo com a fé. Amém? Glória a Deus. Em 2 Coríntios 4:4 fala: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o diabo, ele cega o entendimento das pessoas, ele coloca escamas sobre os olhos das pessoas, para que as pessoas não vejam a verdade. Às vezes você vê uma pessoa que ela não consegue enxergar a verdade, ela não consegue se mover, você vê claramente que existe algo espiritual, existe algo que está travando a mentalidade dela, existe algo que está tirando ela do foco, que ela não consegue ver, porque o diabo está criando uma imagem que não é realidade sobre a vida dela. Então ele coloca escamas, ele tira o nosso entendimento, mas graças a Deus pela fé, nós somos da fé, nós acreditamos na palavra de Deus, o que Deus diz é a verdade, não o que o diabo fala, mas o que Deus diz é a verdade. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus aí onde você está, aleluia. Você pode repetir aí onde você está: eu tenho um escudo,
Esse escudo anula os dardos inflamados do diabo, os ataques do diabo. Glória a Deus por isso. Comece, meu amado, a usar efetivamente esse escudo como arma de defesa perante as ciladas do diabo. Amém. Glória a Deus. A outra parte da armadura fala do capacete da salvação. O capacete, ele protege a cabeça. E assim como ele protege a cabeça, o capacete da salvação, ele protege a nossa mente. Para que possamos permanecer focados e avançarmos rumo à nossa redenção completa. Isso significa que nós devemos renovar a nossa mente com a certeza de salvação. Às vezes o diabo quer tirar a nossa certeza de salvação. Ele quer falar que a gente não é salvo, que a gente não vai para o céu. Mas existe um capacete que a gente precisa colocar, que é o capacete da salvação. Ele vai proteger a nossa mente dos ataques do diabo com relação a isso. Amém. Coloque o capacete da salvação para proteger sua mente, para renovar sua mente contra os ataques do diabo. Amém. E a última parte da armadura espiritual é a espada do Espírito. É a única arma ofensiva dessa armadura. E devemos usá-la sempre nas nossas batalhas de fé. A palavra de Deus é uma espada. Amém? A palavra de Deus é uma espada. Lá em Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que divide alma e espírito juntas em medula. Ela é viva e eficaz, mais poderosa do que uma espada de dois gumes. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa única arma ofensiva. Todas as outras armas são defensivas, mas a palavra de Deus, ela é para você atacar o diabo, meu amado. Então, quando o diabo lançar um dardo inflamado sobre a sua vida, você não vai apenas se defender, você vai se levantar e vai usar a sua arma, a sua espada, que é a palavra. A Bíblia diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Existe uma palavra que está dentro de você. Essa palavra está no seu coração. Essa palavra está na sua boca. E você não vai se acovardar nesse momento. Você não vai apenas recuar, você não vai apenas se defender, mas você vai atacar e vai colocar o diabo para correr. Como que você vai colocar o diabo para correr? Você vai embraçar essa espada poderosa que é a palavra de Deus. E você vai começar a declarar o que Deus fala ao teu respeito. Não o que as circunstâncias falam, não o que o relatório fala, não o que o médico fala, não o que as circunstâncias naturais falam, mas não o que o jornal fala, mas o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus, ela é imutável, a palavra de Deus é mais verdadeira do que o jornal de hoje, do que o jornal de amanhã, do que o jornal que fala. A palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, do que o jornal que vai sair daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. A palavra de Deus jamais passará. Não confie no relatório do diabo. Não confie nas circunstâncias. Confie no que Deus fala a teu respeito. Embrace essa espada, meu amado. Tira ela da bainha. Tira ela da estante da sua casa. Começa a ler essa palavra. Começa a falar, a crer ela com o seu coração e falar com sua boca. E eu creio que vai ter resultados na sua vida. Eu creio, meu amado, que as circunstâncias vão mudar. Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta na sua vida. Existe uma verdade que é a verdade da circunstância. Ela é verdade, mas ela é uma verdade relativa. É uma verdade que passa. É uma verdade que agora é verdade, mas amanhã não é mais verdade. Mas a palavra de Deus é uma verdade absoluta. Ontem ela é verdade, hoje ela é a mesma verdade, amanhã ela vai ser a mesma verdade que foi ontem e hoje. As circunstâncias, elas são passageiras, mas a verdade da palavra de Deus, ela é absoluta, ela é imutável, e o que a palavra de Deus fala, é o que você deve falar. Você deve usar a sua boca como um instrumento, como uma ferramenta, como uma espada, meu amado. Como uma arma de guerra contra Satanás. Quando ele levantar situações contra a sua vida, quando ele levantar imagens, relatórios contra você, não se acovarde, não se acanhe, não retroceda, mas
Tira a sua espada e começa a atacar ele. Eu sou o que a palavra de Deus fala que eu sou. Eu sou sarado, eu sou curado, eu sou próspero. Eu tenho o que Deus fala que eu tenho. O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Nesse momento em que as pessoas estão com medo com relação às suas finanças, fala, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Amém? Não fica com o relatório do mundo, não fica com o relatório das circunstâncias, estabelece sobre essa circunstância a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala, ela é a verdade absoluta sobre a sua vida. Amém? Você pode dar um glória a Deus aonde você está, você pode começar a abrir sua boca e declarar aquilo que você quer para a sua vida, para a sua saúde, para a sua família, em nome de Jesus. E assim vai acontecer, meu amado. O diabo, quando você atacar, ele vai ter que recuar, porque ele, meu amado, teme a palavra de Deus. Não é porque você está falando, mas é porque você está falando a palavra de Deus. A sua ferramenta é a palavra de Deus. Amém? Quando o advogado ele vai fazer uma defesa, ele usa a lei. Você, quando vai fazer uma defesa, meu amado, você deve usar a palavra de Deus. Se um advogado ele cita artigo tal, lei tal, você deve citar capítulo tal, versículo tal, do livro tal. A palavra de Deus fala isso e começa a declarar o que Deus fala a respeito da sua circunstância. Amém? Fica com a palavra de Deus, meu amado. Não fica com o relatório humano. Fica com a palavra de Deus. O que Deus fala a seu respeito, o que Deus fala a respeito dessa circunstância. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Você crê nisso? Então começa a declarar, começa a abrir sua boca, começa a usar sua boca como uma ferramenta, como uma arma de guerra com relação a Satanás. Amém? Glória a Deus. Sabe, outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, é que a nossa luta, meu amado, às vezes a gente fica com essa ideia de guerra, e a gente olha para a espada, a gente olha para capacete, para couraça, e para calçar os pés com o Evangelho da Paz, sinta a verdade, e a gente fica com aquela imagem de guerra, né? Por que as pessoas querem guerrear contra o diabo, querem guerrear contra Satanás? Porque quando elas leem Efésios, elas não olham, elas não entendem que Paulo está usando uma metáfora aqui. Quando ele está falando sobre espada, ele não está falando para você literalmente pegar uma espada e começar a guerrear contra o diabo. Ele está falando para você pegar um escudo literal e começar a guerrear, um capacete, e você sair pelas ruas fantasiado de soldado. Não, Paulo não está falando sobre isso, ele está usando uma metáfora. Amém? As pessoas estão indo para o extremo, elas querem começar a colocar as armaduras, colocar calçados, colocar capacete, pegar espada, literalmente. Mas Paulo não está sendo literal, ele está usando uma metáfora, ele está usando uma figura de linguagem. Se a gente pensar em capacete, em espada, em couraça, em cinto, em calçados, a gente vai pensar em guerra. Mas se a gente pensar em fé, em justiça, em salvação, amém? Em paz, a gente não vai pensar em guerra. Amém? Então fica com o princípio, que é o quê? A paz, justiça, fé, palavra. Amém? Não com a figura, que é o quê? Espada, capacete, couraça, cinto e calçados. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós falamos que nós não podemos pensar nas armas da nossa batalha como simplesmente uma espada, um capacete, uma couraça, um coturno, um cinto que coloca a nossa armadura no lugar. Mas a gente tem que pensar que essas são figuras. Então que a justiça ela é como uma couraça, a palavra é como uma espada, não é espada, é como uma palavra, amém? Então a palavra é como uma espada, os calçados é como uma preparação do Evangelho, e a salvação é como um capacete, amém? Então você tem que ficar com o princípio, não com a figura, amém?
Outra coisa que nós precisamos ter em mente é que a nossa luta ela não é contra pessoas, né? Como Paulo fala lá em Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade. Isso significa não que a gente está guerreando contra demônios no céu, nas regiões celestiais, mas que muitas vezes, como eu falei para vocês na última aula, às vezes uma pessoa é influenciada pelo diabo, e às vezes não é ela que está querendo falar aquilo, às vezes ela está ouvindo o que o diabo está falando na mente dela, e às vezes ela é influenciada, e às vezes ela fala uma coisa que te ataca, que te persegue. Então a sua luta não é contra a pessoa, você não vai se levantar contra a pessoa, você não vai guerrear contra aquela pessoa, mas você vai se levantar contra a influência do diabo na vida daquela pessoa. Amém? Então é disso que Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 6, versículo 12. Ele não está falando que a gente deve guerrear contra principados e potestades nas regiões celestiais para tomar uma posição que Jesus já conquistou para nós. Ele está falando que muitas vezes pessoas são influenciadas pelo diabo, mas a nossa luta não deve ser contra as pessoas, contra a carne e sangue, mas sim contra a influência de Satanás por detrás dessas pessoas. Amém? Nós devemos lidar com o espírito e não com a pessoa. Quando Paulo estava sendo perseguido por uma jovem adivinhadora, lá em Atos capítulo 16, versículos 16 e 18, ele não lidou com a jovem, ele sabia que aquela jovem estava sendo influenciada por um demônio. Então, ele não exerceu autoridade sobre ela, mas sobre o demônio que estava influenciando ela, e ele expulsou. Então, Paulo lidou com o espírito, não com a pessoa. Amém? Então muitas vezes a gente precisa lidar com o espírito que está por detrás de uma pessoa, que está nos prejudicando, que está nos afrontando. Nem sempre é um demônio, amém? Mas se for um demônio, você precisa se levantar e repreender. Não na cara da pessoa, não é porque seu esposo, você pensa que ele está sendo influenciado pelo diabo, você vai falar na cara dele, sai demônio em nome de Jesus. Não, não é assim. Você pode falar consigo mesmo, mas repreender essa influência do diabo na vida dele, amém? Ou dela, ou de quem quer que seja, que esteja sendo influenciado pelo diabo. O irmão Reagan fala que muitas vezes tentamos lidar com as pessoas, quando deveríamos lidar com os espíritos malignos e causamos confusão. Então muitas vezes a gente está querendo lidar com o diabo, não está querendo lidar com as pessoas, querendo brigar com as pessoas, mas a gente precisa lidar ou ter autoridade sobre o demônio que está influenciando aquela pessoa. Amém? Um cristão pode ficar possesso? É uma pergunta que eu vou fazer para você pensar aí. Será que um cristão pode ficar possesso? Sim ou não? O que você acha aí? A gente pode, eu vou provar para vocês que um cristão ele não pode ficar possesso. Por que um cristão não pode ficar possesso? Porque um cristão, quando ele nasce de novo, ele passa a ser templo do Espírito Santo. Isso eu já falei para vocês. Nós passamos a ser santuários de Deus, a habitação do Deus Altíssimo. Você seria por acaso a habitação de Deus e a habitação do diabo? Acaso o seu espírito seria morada do diabo e morada de Satanás? Faz sentido isso? De uma fonte podem jorrar água doce e água salgada? Não. Então, não tem como ser essa a autoridade, essa possessão acontecer no crente. O diabo não pode possuir um crente. Amém?
Por quê? Porque o crente já é templo do Espírito Santo está habitando nele. Então, se o Espírito Santo está habitando dentro de você, o diabo não pode habitar dentro de você. Ele já tem casa, amém? Você já tem um morador dentro de você, que é o Espírito Santo. Então, o diabo, ele pode possuir quem? Ele pode possuir as pessoas que não têm a habitação do Espírito Santo. Mas você que tem o Espírito Santo dentro de você, você não pode ser possesso. Amém? Então, o demônio não pode entrar no seu espírito. E quando a gente fala sobre possessão, a gente fala dos 3 âmbitos. A gente está falando de espírito, alma e corpo. Então, possessão significa que a pessoa é completamente dominada no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E um cristão, ele não pode de maneira nenhuma ser possesso por um demônio. Porque a possessão, ela precisa acontecer no espírito. E como eu falei para vocês, o espírito, dentro do seu espírito está o Espírito Santo. Amém? Um cristão não pode ser dominado no espírito, apenas na alma, no corpo. Logo, os filhos de Deus não ficam endemoniados. No entanto, alguém pode ter um demônio sem estar possesso. Às vezes isso acontece na carne, no corpo, como no caso dos espíritos de enfermidades. Então, um cristão, ele não pode ser possesso, mas ele pode ter um demônio. Como um crente pode ter demônio? Que blasfêmia, pastor. Não é blasfêmia, não. Um cristão, ele não pode ser possesso, mas ele pode ter um demônio. Aonde? Ele não pode ter no espírito dele, porque o espírito é a habitação de Deus. Mas ele pode ter um demônio na sua mente ou no seu corpo. Amém? Então você vai ver várias oportunidades, Jesus expulsando demônios do corpo da pessoa. Aquele demônio não estava possuindo a pessoa, uma possessão completa, espiritual e corpo, a pessoa perde completamente a consciência, ela não sabe o que está falando, né? Eu acredito que você já teve a oportunidade de ver uma pessoa possessa completamente. Ela perde a consciência, quando o demônio sai, ela nem sabia o que estava fazendo. Isso não pode acontecer no crente. Agora, um crente, ele pode permitir que um demônio possa estar no seu corpo, não possuindo, mas às vezes causando alguma enfermidade, né? Às vezes na sua mente. Isso não significa que toda enfermidade é causada por demônio, amém? A enfermidade, ela vem indiretamente de Satanás. Toda enfermidade vem do diabo. Mas não significa que toda enfermidade tem um demônio ali causando aquela enfermidade. Mas existem enfermidades que são causadas por demônio. Isso a gente não pode negar. Você pode ver no ministério de Jesus momentos em que ele expulsou o demônio e a pessoa foi curada. Porque a enfermidade estava associada a uma possessão do demônio no corpo da pessoa, em alguma parte do corpo. Então, vou repetir novamente, não significa que a pessoa está endemoniada, não significa que toda enfermidade também é demônio, amém? Não vai sair expulsando demônio de todo mundo que está enfermo. Equilíbrio, gente, por favor. Mas existem enfermidades que são causadas por demônio e a pessoa só vai ser curada se o demônio for expulso, amém? Mas nesses casos, sempre nesses casos, o Espírito Santo ele vai revelar quando é um demônio. Então esteja sensível ao Espírito Santo. O irmão Reagan conta alguns exemplos, tem um exemplo que ele estava curando, impondo as mãos sobre as pessoas, numa fila de oração. E quando ele chegou na frente de uma mulher para orar por ela, o Espírito Santo pediu para ele não impor as mãos. E naquele momento ele teve um discernimento de espíritos e ele viu no espírito, no reino espiritual, que aquela mulher estava doente porque existia um demônio que estava causando aquela enfermidade. E na época, ele conta que era um câncer que estava no pulmão daquela pessoa. E era um demônio que estava causando aquela enfermidade. Vou falar novamente, nem todo câncer, nem toda enfermidade é causada pelo demônio. Que a pessoa está em câncer e tem um demônio lá. Não é isso. Mas pode ser que exista um demônio causando aquela enfermidade. E quando o irmão Reagan teve aquela visão, ele viu aquele demônio, ele na hora não ordenou cura, mas ordenou que aquele espírito imundo saísse daquela mulher. E aquela mulher foi automaticamente curada. Amém? Então, quando um demônio está envolvido na enfermidade de alguém, necessariamente você precisa expulsar o demônio para que a pessoa seja curada. Amém? Então, um cristão pode ter um demônio sem estar possesso.
Às vezes ela pode ter uma enfermidade que é causada por um demônio, mas sem estar possessa. Amém? E também na mente. Às vezes um cristão pode dar acesso ao diabo na sua mente e o diabo causar algum tipo de enfermidade na sua mente, algum tipo de transtorno mental na sua mente, né, através de um demônio. Isso não significa que todo transtorno mental é um demônio que está lá. Amém? Tem doenças mentais, né, que são causadas simplesmente por estresse, né, às vezes falta de serotonina no seu cérebro, falta de substâncias químicas, por coisas que aconteceram na sua vida, né, é simplesmente algo da sua mente mesmo. Não tem diretamente um demônio ali influenciando, um demônio causando aquele transtorno. Então, nem toda enfermidade, doença mental é causada por um demônio, mas tem enfermidades mentais que são causadas por demônio. E esse tipo de enfermidade precisa ser expulso o demônio que está causando aquela enfermidade. Vou falar novamente, por favor, gente, equilíbrio. Isso não significa que você vai dizer que todo mundo que está com alguma doença mental está endemoniado, ou a pessoa está com depressão, está com demônio, ou a pessoa está com síndrome do pânico, ou transtorno obsessivo compulsivo, ou ansiedade, crise de ansiedade, e você vai dizer que ela está com demônio na mente dela. Não, não é isso. Mas existem casos em que um demônio está ali e está causando aquela enfermidade, está possuindo a mente da pessoa, e não possuindo, fazendo uma possessão completa, mas possuindo a mente dela e causando aquela enfermidade. Amém? E para a pessoa ser curada, aquele demônio precisa ser expulso. Mas existem casos que, na maioria dos casos, na verdade, e também do corpo, e no caso da mente, que as enfermidades como depressão, enfermidades na mente, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, não é um demônio, mas algo na mente dela, é uma doença. Amém? Não é uma doença diretamente causada por um demônio. Amém? Então quero que vocês tenham um equilíbrio com relação a isso. A Bíblia fala lá em Efésios, capítulo 4, versículo 27, Paulo fala, não deis lugar ao diabo. Significa que, se a Bíblia fala que eu não posso dar lugar ao diabo, significa que eu posso, né, existe a possibilidade de eu dar lugar. Não é para dar, mas existe a possibilidade. Então, mesmo sendo crente, eu posso dar legalidade para o diabo, para um demônio causar alguma enfermidade no meu corpo ou na minha mente. Amém? Então, um cristão não pode ficar completamente possesso espiritual no corpo. Mas ele pode ter um demônio, às vezes, no seu corpo, que está causando alguma enfermidade, ou na sua mente, causando alguma enfermidade. Amém? É possível que Satanás lance sofismas e oprima a mente de um crente que não conhece a palavra de Deus e o mantenha em prisão. Amém? Então, por isso a importância da gente estudar a palavra, da gente renovar sua mente, como a gente falou na aula passada. Porque é na mente que a gente dá acesso ao diabo. Então, se a gente não renova a nossa mente com a palavra de Deus, o diabo não tem acesso ao nosso espírito, mas ele pode ter acesso à nossa mente. Então, se a gente dá acesso e abre uma porta para que o diabo coloque pensamentos, ele pode começar a colocar pensamentos e a gente começar a meditar nesses pensamentos. Isso virá uma opressão, daqui a pouco uma obsessão e, por fim, uma possessão. Então, a possessão se dá em estágios. Primeiro começa com pensamentos, depois você deixa esses pensamentos se enraizarem, se torna uma opressão, essa opressão se torna uma obsessão e a obsessão se torna uma possessão. Amém? E Deus não quer que isso aconteça na sua vida. Então, por isso é importante, é imperativo você renovar a sua mente com a palavra de Deus. Você não deixar que os pensamentos do diabo fiquem e se enraizem na sua mente. O irmão Reagan gosta de falar um exemplo que ele diz, eu não posso permitir que
não tenho como eu impedir que um passarinho sobrevoe a minha cabeça. Né? Se um passarinho faz um rasante sobre a minha cabeça, eu posso impedir? Não. Agora, eu posso impedir que o passarinho pouse e faça um ninho? Sim ou não? Sim. Para fazer o ninho, ele precisa de tempo. Né? Isso significa que se eu deixar os pensamentos do diabo virem para a minha mente e eu começar a meditar nesses pensamentos, isso significa que ele vai começar a fazer um ninho. Então não existe problema em o diabo lançar pensamentos, ele vai lançar. Todos os dias eu recebo pensamento do diabo na minha mente. Agora eu decido se eu vou dar crédito a esses pensamentos, se eu vou pensar esses pensamentos, ou se eu vou espantar esses pensamentos. Eu vou anular eles com a palavra de Deus. Amém? Então você não pode impedir que o passarinho sobrevoe, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Se ele está fazendo um ninho é porque você está deixando. Então decida hoje tirar todo o ninho do diabo na sua mente. Decida hoje tirar toda a influência dele na sua mente. Pare de pensar os pensamentos do diabo. Ele é muito sutil, ele começa com coisas pequenas e daqui a pouco elas vão aumentando. Nenhum passarinho já traz um ninho grande, não, ele começa trazendo, né, fios e fios e fios, palha e daqui a pouco está o ninho. Nenhum sofisma ou fortaleza cresce na sua mente do dia para a noite. São pensamentos que são construídos ali tijolo a tijolo, tijolo a tijolo, até que aquilo se torne uma fortaleza na sua mente. E é assim que o diabo trabalha. Amém? Então não permita que o diabo traga pensamentos. Eles podem até chegar, mas você vai anular eles com a palavra de Deus. Amém? Se o cristão conhecer os seus direitos e souber manter o diabo do lado de fora, este não pode entrar, mas senão ele poderá entrar. Ainda assim, é possível um cristão receber influência até ser dominado pelo diabo, mesmo sem estar possesso. Um cristão pode receber influência do diabo sem estar possesso. Amém? Mas não é isso que Deus quer que você passe por isso. Amém? A gente vê lá em Mateus, no capítulo 16, a gente até lê uma dessas passagens, né, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus pergunta, que dizem ser o Filho do Homem? Aí os discípulos respondem, uns falam que você é Jeremias, outro Elias, ou um dos profetas, e ele pergunta, e vocês, quem que vocês falam que eu sou? E ele fala, eu sou, e vocês falam, e Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala para ele, bem você disse, Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram, mas o Espírito de Deus. E você vai ver, versículos depois, então Pedro foi usado pelo Espírito Santo, mas versículos depois ele foi usado pelo diabo. Né, quando Jesus estava falando sobre a sua crucificação, Pedro falou, Senhor, tem cuidado de ti, não faça isso com você, você vai deixar que as pessoas te matem. E Jesus fala para Pedro, arreda de mim, Satanás. Então olha isso, mesmo Pedro sendo discípulo, mesmo Pedro sendo influenciado pelo Espírito Santo, versículos antes, momentos depois, ele é influenciado pelo diabo. Então, mesmo a gente sendo crente, a gente pode se deixar ser influenciado pelo diabo, mas Deus não quer que isso aconteça. Não dê lugar ao diabo, não deixe que o diabo coloque pensamentos na sua mente e você reproduza esses pensamentos. Amém? Eu queria, para encerrar a nossa matéria, falar da abrangência do uso do nome de Jesus. Então a gente vai falar do uso do nome de Jesus em certas situações, como que a gente pode usar o nome de Jesus. A gente falou da autoridade que há no nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus está acima de todo nome, o nome de Jesus nos deu uma procuração com o nome dele assinada, amém? Então a gente possui esse nome. Então, como que a gente pode usar o nome de Jesus no nosso dia a dia?
Qual a aplicação prática do nome de Jesus? Amém? Então, nós podemos usar o nome de Jesus basicamente de 5 formas. Nós podemos usar o nome de Jesus na oração, podemos usar o nome de Jesus na salvação, na expulsão dos demônios, na cura, no louvor e adoração. Amém? Então, eu vou falar novamente, nós podemos usar o nome de Jesus na oração, na salvação, na expulsão dos demônios, na cura, no louvor e na adoração. Como que a gente usa o nome de Jesus na oração? Você provavelmente, ao final das suas orações, você fala no nome de Jesus, amém. Você fala isso só como um chavão ou você já prestou atenção nisso? Por que você fala no nome de Jesus, amém? Você já reparou nisso? Você já prestou atenção nisso? Por que nós usamos essa expressão? Será que você usa apenas como um chavão? Como um amuleto? Ou você realmente considera o poder que há no nome de Jesus? Sabe, no nome de Jesus, muitas vezes eu vejo pessoas utilizando o nome de Jesus em vão. Usam o nome de Jesus sem nenhum critério, sem saberem de fato o poder que há no nome de Jesus. Então o nome de Jesus não é para você usar de qualquer forma, é para você falar com consciência, não é para usar como um amuleto. O nome de Jesus é uma chave, amém? Uma chave que abre coisas, que libera coisas. Então como a gente usa o nome de Jesus na oração? A gente não usa o nome de Jesus no final da oração como um ritual, mas é porque Jesus nos orientou que nós deveríamos orar ao Pai em nome de Jesus. Presta atenção, a oração não deve ser feita a Jesus. A gente não ora a Jesus, a gente ora ao Pai, no nome de Jesus. Amém? Entenderam aí? Então, esse é o uso diário, a aplicação diária do nome de Jesus. Quando você for orar, você não vai pedir a Jesus, no nome de Jesus, ou pedir coisas a Jesus, não, é o Pai. Você ora ao Pai, e aí introduz o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que todo joelho se dobre. Amém? Então você ora ao nome de Jesus, ao Pai em nome de Jesus. O nome de Jesus é a chave de ignição, é a chave para a gente ter acesso às coisas. O nome de Jesus não é apenas um amuleto, o nome de Jesus tem poder. É o acesso que a gente tem a Deus. Então você vai pedir alguma coisa e você pede e ora em nome de Jesus. Amém. Por que você está usando o nome de Jesus? Porque o nome de Jesus é a chave. Amém? Você vai ter uma matéria inteira sobre oração, a chamada oração que prevalece. E você vai ser ricamente abençoado, você vai ser exortado e vai aprender bastante sobre a oração. E apenas não existe a oração de petição. Muitas vezes o crente só sabe orar pedindo. Mas oração é uma comunicação, é um diálogo. Você fala e Deus fala com você também. Não é você só falar, só pedir. Amém? Existe oração de consagração, oração em línguas, oração da fé. Não só tem oração de petição. Mas você vai ter uma matéria toda sobre oração e você vai aprender todos os tipos de oração, como orar, né, como usar o nome de Jesus, né, nas orações, amém? Então a primeira maneira de nós usarmos o nome de Jesus no nosso dia a dia é para a oração, como uma chave, como acesso ao Pai, amém? A outra forma de usarmos o nome de Jesus no nosso dia a dia é através da salvação. Então, para a gente ser salvo, nós precisamos clamar o nome de Jesus. A gente precisa confessar o nome de Jesus, precisa confessar que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. É só no nome de Jesus que há salvação. Não há outro nome no qual nós temos salvação.
Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Presta atenção, Ele não é um caminho para levar a Deus, Ele é o caminho. Significa que é apenas um caminho, Jesus é o caminho. Então, para nós termos salvação, nós precisamos usar o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém? Nesse nome nós temos redenção, nesse nome nós temos a nossa salvação. Então, quando a gente vai confessar Jesus, a gente precisa usar o nome de Jesus. A gente precisa ter acesso ao nome de Jesus. Usar dessa ferramenta maravilhosa, poderosa, que é o nome de Jesus. Você está aqui? Amém? Você está comigo? Você está prestando atenção? Não negligencie, não desconsidere o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Ele é poderoso para te salvar. A primeira vez que você usa o nome de Jesus na sua caminhada cristã é na salvação. Amém? O nome de Jesus, ele é poderoso para te salvar. E nós também podemos usar o nome de Jesus na expulsão de demônios, que eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo. Porque isso aqui você não vai ver em outras matérias, é específica da matéria autoridade do crente. Então eu vou trazer algo mais específico de como você deve usar o nome de Jesus no seu dia a dia, na expulsão de demônios, quando você enfrentar um momento que você precisar expulsar um demônio. Eu vou te ensinar como você deve expulsar um demônio, como você deve usar o nome de Jesus na expulsão de demônios. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo em Marcos 16, 17, né? Pedir para vocês abrirem. A Bíblia fala: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Amém? Então, a Bíblia fala que no nome de Jesus, você vai expulsar demônios. Então, a gente pode usar o nome de Jesus para expulsar demônios. Então, a mesma autoridade, como eu falei em aulas passadas, a mesma autoridade que Jesus tem, o seu nome tem. Então, quando você usa o nome de Jesus, é o próprio Jesus expulsando demônio. Então, a autoridade não está em você porque você é poderoso, mas é porque você está usando o nome de Jesus. Amém? Então, quando você usa o nome de Jesus, é a própria autoridade no nome de Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse expulsando demônio. Então, o diabo tem que obedecer. Não tem que obedecer a você. Ele tem que obedecer a Jesus. Porque quando você usa o nome de Jesus, é o nome de Jesus que ele tem que submeter. Amém? A palavra libertar ou libertação, né, ela vem do grego soteria, que significa livramento, preservação, segurança, salvação. Então, Jesus, ele veio para libertar os cativos. Né? Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Lucas, no capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então o Espírito Santo estava sobre Jesus para evangelizar os pobres, para proclamar libertação. E essa palavra libertação, como eu falei, é soteria no grego, que significa livramento, preservação, segurança, salvação. Então Jesus, ele veio para a terra para libertar, para expulsar os demônios. Então Jesus não está mais aqui na terra, mas nós estamos, nós somos seu corpo.
Então nós temos autoridade e o direito legal de usar o nome de Jesus para expulsar os demônios. Os demônios podem ser expulsos através do nome de Jesus e por nossa vida. Nós podemos expulsar demônios usando a autoridade do nome de Jesus. Amém? Então você não precisa ter medo do diabo, você não precisa ter medo do demônio. Né? Você não precisa correr quando alguém liga para você para expulsar demônio, ou alguém da sua casa endemonia, e você liga para o pastor porque você está com medo. Não, você tem autoridade, você pode exercer essa autoridade, você pode expulsar esse demônio. Amém? A mesma autoridade que o seu pastor tem, você tem. Porque a autoridade não está na pessoa, mas está no nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Amém? Lá em Lucas capítulo 4, como eu falei, fala que Jesus veio para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Então as pessoas no mundo estão oprimidas, o diabo está oprimindo as pessoas, e quem vai libertar elas? Você, meu amado, através do nome de Jesus. Jesus te deu essa autoridade, usa o nome de Jesus para você libertar os cativos, para você libertar as pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo. Amém? Jesus não vai descer do céu para a terra, nesse momento, ele vai descer no milênio, mas agora ele não vai descer. Se ele descer agora, né, começa o milênio, mas ele não vai descer agora para usar autoridade, para expulsar demônio. Não, somos nós que precisamos utilizar. Amém? A autoridade está conosco, o nome de Jesus está com a gente. E como que Jesus expulsou demônios? Vamos aprender com o mestre? Vamos aprender com Jesus? Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Marcos, capítulo 1. Como que Jesus expulsou demônios? Marcos capítulo 1, versículo 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos perder-nos? Vieste perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Primeira lição: Jesus não dava papo para o diabo. Jesus não dava papo para demônio. Jesus não conversava com o diabo, gente. Jesus não conversava com o demônio. Jesus não ficava de lero-lero, de papo com o diabo. Ele mandava calar a boca e expulsava. Não existe base bíblica para a gente estar conversando com o diabo, para a gente estar perguntando qual é o seu nome, para estar perguntando da onde você veio. Né? Jesus não entrevistava demônio. Não existe esse negócio de entrevista. Não é a base bíblica para entrevista com o demônio. Imagina aí, o demônio se manifesta lá, você, qual o seu nome? Da onde você veio? Estamos aqui agora com tranca-rua. Estamos aqui com Exu Caveira. Estamos aqui com... fala outro demônio aí. Deixa eu pensar. Você não está aqui, né? Não vai falar. Pombagira. Gente, Jesus, ele não perguntou o nome dos demônios. Jesus, ele não queria saber de onde ele estava vindo, para onde ele vai, de onde tu vem, para onde tu vai. O que você está fazendo na vida dele? Qual é a obra que você está fazendo? Ei, meu amado, a Bíblia já é clara na obra do diabo. O diabo vem para matar, roubar, destruir. Para que eu quero perguntar? Quero saber o que o diabo está fazendo. Eu quero saber o que Jesus vai fazer na vida dele. Amém? Muitas vezes a gente está dando muito crédito para o diabo, está dando muito ibope para o diabo. Mas o diabo não precisa de ibope nas igrejas, o diabo não precisa de ibope na nossa igreja. Amém? O ibope é para Jesus. O nosso púlpito deve ser usado para falar de Jesus. Não falar sobre o diabo, não para deixar o diabo dar espetáculo, deixar o diabo dar show. Amém? Aleluia. Você deve mandar, se o diabo quiser papo, manda ele calar a boca, ele é mentiroso e pai da mentira. Para que você quer ficar ouvindo ele, o que ele está fazendo, o que ele está falando, o que ele está fazendo? Amém?
Não dá ibope para o diabo. Não dá tempo, não deixa o diabo fazer show. Jesus, os exemplos que a gente vê na Bíblia, Jesus expulsou. Jesus mandou ele calar a boca. O diabo ele veio cheio de papo, ó. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? O diabo queria conversa, o demônio queria conversa. Vieste perder-nos? Bem sei que és o santo de Deus. O diabo estava querendo elogiar, não queria ser expulso, queria agradar. Mas Jesus, meu amado, exercendo a autoridade, mandou ele calar a boca. Cala a boca, Satanás. Cala a boca, demônio, sai dele, cala-te e sai em nome de Jesus. E é assim que a gente deve fazer. Se o demônio se manifestar, não vai conversar com ele. Exerce sua autoridade. Amém. Se levanta e fala, cala-te em nome de Jesus, sai dele agora. Você está aqui? Então, e aí versículo 26 fala: então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Aleluia. A gente vê também o jovem com possesso de um espírito. Abra comigo lá em Marcos 9:14. Diz o seguinte: quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então o interpelou os escribas: que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram, e quando viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou violentamente, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou o pai do menino: quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância? Respondeu: muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me com a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo. Jesus não conversou com o espírito. Jesus só ordenou: espírito surdo e mudo, mudo e surdo, eu te ordeno. Então o espírito a gente deve ordenar. A gente não deve pedir por favor. Por favor, senhor demônio, saia dele. Não, a gente deve ordenar porque a gente tem a autoridade. Então Jesus ordenou: espírito imundo, sai. Eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E clamando e agitando-se, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Amém? Então Jesus usou a autoridade, ele expulsou demônios, né? Ele não conversou com o diabo. Em nenhum lugar das Escrituras você encontra Jesus conversando com demônios.
ele sempre diz para eles: cala-te. Jesus disse que a única exceção é quando você ordena a um espírito maligno que ele saia e ele não sai. Então você precisa perguntar qual o seu nome ou o número de espíritos malignos que estão envolvidos. Este é o único caso em que Jesus fala com o espírito maligno. É somente para saber o seu nome, Então, lá em Marcos, no capítulo 5, versículo 9, você vai ver a única passagem em que Jesus fala com o demônio, em que Jesus conversa, entre aspas, com o demônio. Você deve conhecer lá, Marcos capítulo 5, versículo 9, a história do endemoniado gadareno, ou Gerazeno, que ele andava pelos túmulos, né? E quando ele viu Jesus, ele falou: que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo. E Jesus usa a sua autoridade, mas o demônio não sai. E Jesus estranha. E quando Jesus usa a autoridade e o demônio não sai, Jesus, ele entende que ele estava lidando não apenas com um demônio, mas ele estava lidando com uma legião. E aí Jesus não era onisciente enquanto ele estava aqui na terra, como eu falei, né? Ele era um ser humano, né? Um ser humano que não estava era Deus em carne, mas não estava com sua onisciência, não estava com sua onipotência, onisciência, operando a sua onisciência, onipotência e onipresença. Então ele não sabia que tinha uma legião ali. Amém? Então quando ele manda expulsar e ele não foi expulso, ele pergunta: qual o seu nome e quantos são? Amém? Essa é a única passagem que Jesus pergunta ou conversa. Na verdade ele fez duas perguntas só: nome e número. Qual o seu nome e quantos são? Amém? E aí o demônio fala, né? Nós somos legião, tal, porque somos muitos. E aí Jesus expulsa, fechou, acabou a história. Jesus não ficou batendo papo da onde você veio, o que você está fazendo, qual a sua obra, quem será o próximo presidente. Não, Jesus não quis papo. Jesus não quis ficar conversando. O que você vai fazer no mundo? Qual é a sua ideia com relação ao coronavírus? Por que surgiu o coronavírus? Não. Amém? Jesus não fez isso. Jesus não ficou dando bola para o diabo. Jesus simplesmente expulsou. E é assim que a gente deve fazer. A gente não deve ficar conversando com o diabo, mas a gente deve expulsar. Eu gostaria que você olhasse comigo também lá em Mateus, no capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 21. Vamos ler a partir do versículo 14. Esse é o mesmo texto que a gente leu lá em Marcos, né, no capítulo 9. E fala: e quando chegaram junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa. Então, esse pai desse menino, que tinha esse menino que era possesso, levou para os discípulos de Jesus. E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E Jesus falou: ó geração incrédula e perversa. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa jejuar
ou orar 5 horas em línguas para você expulsar um demônio. Tem muitas vezes acontece de uma emergência, às vezes um vizinho seu, a mãe de um vizinho seu, o filho dela está possesso, está com um espírito demoníaco lá, e ela sabe que você é crente, e ela vai no desespero, de madrugada, bate na sua casa e pergunta: você pode orar pelo meu filho está endemoniado, ele está possesso, o que eu faço? Venha orar por ele. Você é o único crente que ela conhece. E aí muita gente fala: eita, e agora, gente? Eu nem orei 5 horas em outras línguas, eu nem jejuei o dia inteiro para poder expulsar esse demônio. Como que eu vou expulsar se eu nem jejuei? Como que eu vou expulsar se eu nem orei? Ei, expulsar um demônio não depende da sua oração, da quantidade de oração que você faz, ou do jejum que você faz. Amém? Por quê? Porque você expulsa demônio não na sua autoridade, mas é no nome de Jesus. Não é na sua força, não é pelo que você faz, mas é pelo que Jesus fez. Amém? É graça. Graça não é o que você faz, graça é o que Jesus fez. Então você precisa apenas usar a autoridade que Jesus já deu no nome dele. Não é na sua autoridade, é na autoridade do nome de Jesus. E ele tem que obedecer não a você, obedecer ao nome de Jesus. Então não é no seu esforço, mas é na autoridade do nome de Jesus. Não é no seu poder, mas é na autoridade do nome de Jesus. Não é porque você orou muito, não é porque você fez jejum. O jejum não muda Deus, o jejum muda você. Amém? O jejum te torna mais sensível. O jejum te torna a sua carne mais sensível para ouvir a voz de Deus. É claro que para você que fez jejum, vai ser mais fácil seguir as direções do Espírito Santo, você não vai ter com medo. Amém? Mas você não precisa jejuar para expulsar o demônio. O demônio vai se submeter ao nome de Jesus. Não é o seu jejum, não é a sua oração. Amém? Então se você for chamado, não precisa orar, não, eu vou orar aqui em línguas, deixa eu orar pelo menos uns 10 minutos aqui em línguas, para ver se o demônio vai embora. Não, você vai lá na autoridade do nome de Jesus. Amém? Mas por que as pessoas pensam que o jejum é que você precisa jejuar, ou você precisa estar em oração para você expulsar o demônio? Eles tiram dessa passagem aqui. Quando Jesus fala, né, identifica que o demônio não foi expulso por causa da incredulidade deles, né? E o pai chega para Jesus: teus discípulos não puderam expulsar. E Jesus fala: ó geração incrédula e perversa. Presta atenção, Jesus utiliza a palavra incrédulo. O que é incrédulo? Aquele que não crê, aquele que não tem fé. Então a chave para eles não terem conseguido expulsar o demônio, não é porque eles não tinham jejuado e orado, mas porque eles eram incrédulos, ou não tinham fé, ou não criam. Amém? Jesus fala: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Presta atenção. Ele não falou que era falta de jejum. Ele não falou que era falta de oração. Ele falou que era por causa da pequenez da fé deles. Amém? É por causa da incredulidade deles, a falta de fé. Porque eles não creram. Essa é a chave. Jesus falou explicitamente aqui, é por causa, é porque vocês não têm fé, é por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá,
e ele passará. Nada vos será impossível. Jesus está falando, se você tiver fé, nada vai ser impossível para você. Você crê nisso? Então a chave aqui para a expulsão do demônio não era jejum e oração, a chave era a fé. Então, se você tiver fé no nome de Jesus, não na sua própria força, não na sua própria habilidade, não no seu jejum, na sua oração, mas se você tiver fé no nome de Jesus, você vai expulsar. Entendeu? E aí depois Jesus fala, ó, versículo 21, mas esta casta não se espelhe senão por jejum e oração, por meio de oração e jejum. Presta atenção, não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha Bíblia essa expressão está em colchetes. Não sei se você sabe, mas quando a expressão está entre colchetes na Bíblia, significa que não se tem certeza de que esse texto estava nos manuscritos originais. Amém? Não sei se você sabe, mas a Bíblia, ela foi, ao longo do tempo, ela foi copiada por outras pessoas, né? Então, o que a gente tem aqui é uma cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, né? Milhares de cópias. Então, a gente não tinha impressora na época, a gente não tinha tablets na época. Então, como que eles copiavam? Então, isso aqui é uma carta. Alguém escreveu, né? Mateus escreveu, e daí alguém copiou de Mateus. Essa pessoa, outra pessoa copiou da pessoa que copiou de Mateus, outra pessoa copiou da pessoa que copiou de Mateus. Então, eles foram fazendo várias cópias. E aí, a essência não mudou, mas algumas passagens, alguns versículos ou pequenas frases foram acrescentadas ao longo dessas cópias. E eles acreditam que essa passagem foi acrescentada nos manuscritos originais. Foram acrescentadas ao longo do tempo, não estavam nos manuscritos originais. Amém? Então, por isso que a gente tem que considerar, tem gente que foca só na oração e jejum, esquece do que Jesus falou, que era a fé que era o problema. Amém? Então foca na fé. A oração e o jejum é importante, são maravilhosos. Por que a oração e o jejum são importantes? Porque a oração e o jejum, eles se tornam mais conscientes da sua autoridade. Não é que você vai ter mais autoridade no nome de Jesus, não é que o nome de Jesus vai valer mais se você orar e jejuar, mas se você orar e jejuar, você vai ter mais consciência de autoridade. Amém? Você vai ter mais consciência do poder que há no nome de Jesus. Você está aqui? Então não é uma questão de você orar ou jejuar para expulsar o demônio, mas a oração e o jejum vai te tornar mais sensível, vai te tornar mais forte, vai fazer com que você esteja mais consciente da sua autoridade. Sabe por quê? Muitos crentes não conseguem expulsar demônios. Por quê? Muitas vezes não conhecem a autoridade que tem medo. E aí o diabo sabe quando você tem medo. O diabo sabe quando você não tem uma postura de autoridade, quando você não exerce autoridade. Amém? Então muitas pessoas não conseguem expulsar demônios por duas razões. Primeiro, por não conhecer o poder que há no nome de Jesus. Por não conhecer a autoridade que há no nome de Jesus. E segundo, às vezes a pessoa tem um pecado que não foi confessado, às vezes ela está debaixo de condenação, porque a gente sabe que quando a gente peca, a gente não perde imediatamente a salvação. Pode ser que a gente perca a salvação, não pelo pecado, mas pela blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável, não é tema da nossa matéria, mas um pecado, ele deixa nosso relacionamento abalado. Não é que nem quando você, no seu relacionamento, se você é casado, você sabe disso, quando você falha com sua esposa, o seu relacionamento fica abalado, né? Fica um clima estranho, até alguém pedir perdão, né? Até aquela inimizade ali ser quebrada, fica aquele clima estranho. Da mesma forma é com Jesus, né? Se a gente pecar, no nosso relacionamento fica abalado, a gente fica sem confiança, a gente fica sem ousadia. Então muitas vezes a gente não consegue expulsar um demônio porque a gente está vivendo uma vida de pecado. Amém?
Então é necessário a gente pedir perdão dos nossos pecados. A gente está com a vida, com a consciência do poder e da autoridade que Jesus nos deu. E está com o relacionamento tudo ok, tudo bem. Porque senão a gente pode ser envergonhado por Satanás. Amém? Então, peça perdão dos pecados. Se você tem vivido uma vida de pecado, se arrepende. Né? E não é para pedir perdão só quando for o momento de você expulsar o demônio. Não, pecou, meu amado, já pede perdão. Né? Não, você não precisa esperar, quando chegar a ceia eu vou pedir perdão. Não, até lá, meu amado, o diabo pode fazer muita coisa errada na sua vida. Você pode dar muita brecha para o diabo. Então não espera esse momento não, eu só vou me pedir perdão na ceia. Quando aparecer um demônio. Não. Você pode, quando você pecar, já pede perdão. Amém? E aí você vai estar com consciência limpa, para quando aparecer uma oportunidade, você poder usar o nome de Jesus. Você já está cheio de fé, você já está cheio de consciência da autoridade, você já sabe do poder e da autoridade que você tem no nome de Jesus. Então, e você vai estar em comunhão com Deus. Quando chegar a oportunidade, você vai usar o nome de Jesus e vai expulsar o demônio, e o demônio vai ter que te obedecer no nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Glória a Deus. Conforme o irmão Reagan fala, ele diz: nossa autoridade sobre o diabo não depende de quanto tempo nós oramos e jejuamos, mas nós precisamos saber quem somos em Cristo. Por outro lado, orar e jejuar nos ajudará a nos tornarmos mais sensíveis à direção do Espírito Santo. Conforme eu estava falando com vocês, né? Então, o jejum e oração, ele não é determinante para a gente expulsar demônio. O que é determinante é o nome de Jesus, é a fé, é saber da nossa posição em Cristo Jesus. Agora, a oração e o jejum vai nos tornar sensíveis nesse momento. Amém? Outra questão: para onde vão os espíritos depois que eles são expulsos? Será que eles vão para o inferno? Sabia que não adianta você mandar um demônio para o inferno, porque ele não vai para lá. Na verdade, a Bíblia fala que o inferno ele foi criado para Satanás e os seus anjos, né, que são os demônios, e é um lugar de condenação para eles. Eles vão um dia para lá, mas eles não estão lá. Eles não vão para lá quando você expulsa eles. Amém? Lá em Lucas 8,31, os demônios rogaram para Jesus que não os mandassem para o abismo. Eles sabem que um dia eles vão para o abismo. E eles achavam que Jesus iria mandar eles para o abismo. Até em outra passagem eles perguntam: vieste nos julgar antes do tempo? Né? Vieste nos condenar antes do tempo? Em Mateus 8,29, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste nos atormentar, né? Atormentar, a palavra correta. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Então eles sabem que existe um tempo de tormento, mas esse tempo não chegou ainda. Então não adianta você mandar um demônio para o inferno para ele ser atormentado lá. Não, ele não vai, ele está aqui na terra, como eu falei. Os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, príncipes das trevas, eles estão nas regiões celestiais, que é o primeiro céu, né? Que é onde a gente, na atmosfera aqui. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Jesus falou isso lá em Mateus 12:43. Então, quando um demônio sai de uma pessoa, ele vai procurar um hospedeiro, né? Uma pessoa que ele possa possuir, porque estar sem corpo, o demônio não gosta de estar desencarnado, né? Sem corpo para possuir, porque ele não consegue fazer nada. Um espírito ele precisa de corpo para ele ter legalidade. Por exemplo, o nosso espírito ele precisa do nosso corpo para ter legalidade, para estar na terra, né? Então, para se mover, para fazer coisas. Então, o demônio ele quer possuir uma pessoa para ele fazer coisas através do corpo da pessoa, né? Então, quando um demônio é expulso, ele anda por lugares áridos procurando alguém para possuir novamente. Tá certo? Então, nós falamos sobre o uso do nome de Jesus na expulsão de demônios. Para você expulsar demônios, 3 passos para você expulsar demônios. Primeiro, você precisa ser filho de Deus.
O nome de Jesus não foi dado para incrédulo, o nome de Jesus foi dado para os filhos. Né? A gente até citou em aulas passadas, Atos, capítulo 19, quando os 7 filhos de um judeu chamado Seva foram expulsar os demônios, foram exorcizar um demônio, e eles levaram uma surra, e eles tentaram expulsar no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles não conheciam Paulo, nem conheciam Jesus. Eles não eram filhos de Deus. Amém? Então por que eles não conseguiram expulsar? Não porque eles utilizaram o nome de Jesus, mas porque eles não eram filhos. O nome de Jesus é para os filhos. Amém? E eles tentaram expulsar, levaram uma surra, a ponto deles ficarem despidos, ficarem nus, envergonhados, porque tentaram expulsar no nome de Jesus a quem Paulo prega. Amém? Então, a autoridade e o nome de Jesus é para os filhos. O nome de Jesus é para a família de Deus. Você só pode usar o nome que pertence a você. Senão isso é falsidade ideológica. Né? E o nome de Jesus te pertence legalmente. Ele te deu o direito de usá-lo. O nome de Jesus é para os filhos. Amém? Então, primeiro passo para expulsar o demônio, ser filho. Segundo passo, como eu falei, não ter qualquer pecado confessado, porque o pecado ele nos afasta de Deus. E também conhecer o poder do nome, conhecer a autoridade que há no nome de Jesus. Vamos falar agora sobre o poder do uso do nome de Jesus na cura. Rapidamente citar, porque você vai ter uma matéria exclusiva sobre Cristo, aquele que cura. Então você vai ver detalhadamente a vontade de Deus é curar, né, como o nome de Jesus pode ser usado na cura. Queria citar o texto de Marcos 16, 17, fala: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, no nome de Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, mesmo o nome de Jesus que expulsa demônios, é o nome de Jesus que cura os enfermos. Então, no nome de Jesus, você pode curar enfermos também. Amém? A cura física, a cura do corpo físico é parte do Evangelho. Como a gente citou também em Isaías 53, né? Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então, no nome de Jesus, nós também temos cura. A cura foi comprada para nós por um alto preço e hoje está disponível no nome de Jesus. Não somos doentes, presta atenção, não somos doentes querendo ficar sarados. Somos pessoas saradas sobre as quais o diabo quer lançar doenças e enfermidades. Amém? Então nós não somos pessoas doentes que queremos ficar saradas. Nós somos sarados, que o diabo tenta colocar doenças, mas no poder que há no nome de Jesus, nós rejeitamos toda dor, toda enfermidade sobre o nosso corpo. Satanás já foi derrotado na cruz, e hoje temos o recibo da cura nas nossas mãos, o nome de Jesus. Sabe, o nome de Jesus é o recibo. Todas as vezes que o diabo colocar uma enfermidade no seu corpo, colocar alguma doença, você pode mostrar para Satanás o recibo da sua cura. Quando você é cobrado por uma conta que você já pagou, o que você faz? Você mostra o recibo, não é verdade? Mostra o comprovante de pagamento. Então, quando o diabo quiser colocar uma enfermidade no seu corpo, você vai se levantar com autoridade, vai mostrar o recibo da sua cura. E você vai mostrar para Satanás: Satanás, olha aqui, eu sou sarado e curado. Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades. O nome de Jesus é o recibo da minha cura. Aleluia! O nome de Jesus está acima de toda enfermidade, acima de todo poder, domínio. Aleluia! Acima de todo nome que se possa nomear. Se aproprie da sua cura no nome de Jesus. Aleluia! Sabe, e para nós finalizarmos, nós temos alguns minutos para falar ainda. Eu gostaria de falar um pouco a respeito dos sofrimentos por causa do nome. Quando a Bíblia fala sobre sofrimento, não se refere à enfermidade.
Sabe, muitas vezes a gente ouve um evangelho, aquele evangelho que a gente deve levar sobre carregar nossa cruz, nós devemos sofrer, porque essa vida é de sofrimento, essa nossa vida é pesada. Não, a nossa vida é leve, Jesus tomou o nosso fardo, amém? Jesus tomou o nosso fardo que era pesado, nos deu o seu fardo que era leve. Então a nossa vida aqui é leve. O fardo que a gente deve levar não é um fardo de sofrimento, de pecado, de um fardo de doença. Nós não devemos sofrer doenças por amor a Cristo. O sofrimento que nós devemos sofrer, existe um sofrimento bíblico, e o sofrimento que nós devemos sofrer é a perseguição pelo nome de Jesus, é injúrias, calúnias. Nós vamos sofrer perseguição. Hoje o que a gente passa no Brasil não é nada comparado à história da igreja, ao início da igreja, em que as pessoas literalmente morriam pelo nome de Jesus. E às vezes a gente sofre alguma perseguição do lado político, no trabalho, por sermos cristãos. Às vezes alguém te chama de pastorzinho. Gente, isso não é sofrer pelo amor ao evangelho, não. Você não sabe o que é sofrer. Mas a gente pode sofrer injúrias, xingamentos, perseguição. E Jesus falou que a gente ia passar por isso. Ele não nos livrou desse sofrimento. O irmão Reagan fala: aqui há algo que precisamos fazer, uma distinção entre o exemplo de Cristo no sofrimento e a substituição por Cristo através do sofrimento. Uma coisa é o exemplo de sofrimento de Cristo. Nós devemos seguir o exemplo de sofrimento de Cristo. Jesus sofreu na cruz, passou pelo sofrimento, obediência, suou gotas de sangue. Esse sofrimento de obediência, esse sofrimento a gente deve passar. Agora o sofrimento de que Jesus já nos substituiu, sofrimento de pecado, sofrimento de doença, a gente não precisa carregar, não. Amém? Ele fala: podemos seguir o seu exemplo no sofrimento, mas não a sua substituição vicária, porque nela ele estava tomando o nosso lugar. Note que a Bíblia diz: deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Amém? Jesus falou que no mundo a gente teria aflições, então a gente vai ter aflições no mundo, perseguições, problemas, tribulações, mas o que Jesus nos resgatou na cruz, que é de pecado, que é de enfermidade, que é de aflição na mente, você não precisa levar isso sobre si, não. Você não precisa ficar depressivo, você não precisa ficar ansioso, porque isso Jesus levou sobre si na cruz. Momentos de dificuldade nós vamos passar, mas isso não significa que a gente vai ficar nesse momento de dificuldades. Amém? Que a gente vai deixar que a enfermidade venha. A enfermidade pode até vir, mas a gente não precisa ficar nesse momento, ficar dessa forma. A gente tem que reivindicar a nossa cura no nome de Jesus do diabo. Amém? Em Mateus 10, 22, fala que nós seríamos odiados por causa do nome de Jesus. Atos 5, 40 e 41 fala que nós sofreremos afrontas por causa do nome. Em Atos 9, 16 fala: porque lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. 1 Pedro 4, 14 fala que seremos injuriados por causa do nome. Atos 4, 17 a 18 fala que tentarão nos impedir de anunciar o nome de Jesus. Então tudo isso é normal, isso são sofrimentos por causa do nome. Amém? E isso a gente vai passar, isso Jesus não nos resgatou. Amém? As pessoas vão impedir da gente falar o nome de Jesus. Jesus falou que isso ia acontecer, profetizou que isso ia acontecer. Isso é normal. Agora, não podemos sofrer aquilo que Jesus já nos resgatou na cruz. Você entendeu? Amém? Para finalizar, o último assunto que a gente vai falar, eu gostaria de falar um pouco a respeito de confissão. Sabe, a palavra está dentro de nós, está na nossa boca, no nosso coração. E Paulo fala: esta é a palavra da fé que pregamos.
existe uma palavra de fé, existe um discurso de fé que você precisa falar, que você precisa abrir sua boca. Você não pode ficar acovardado, você não pode ficar calado diante das circunstâncias. Você precisa abrir sua boca e fazer uma confissão com sua boca. Sabe, na verdade, a confissão é tão importante no meio cristão que no início da igreja, o cristianismo era conhecido como confissão, como uma grande confissão. Amém? Por quê? Porque para você ser cristão, a primeira coisa que você faz é confessar. Confessar os seus pecados, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então você precisa da confissão. A gente vê hoje em dia pessoas falando contra a confissão, chamando de confissão positiva, como uma heresia, sabe? Mas a Bíblia fala sobre confissão. Não é confissão positiva, é confissão da palavra de Deus. Paulo falou sobre isso, Jesus falou que nós devemos falar aquilo que cremos. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Nós não podemos nos calar diante das circunstâncias, diante do que acontece no mundo de ruim. Nós precisamos nos levantar como igreja, crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Amém? Então essa é a nossa posição como cristãos. Nós não vamos ficar calados, mas nós vamos abrir nossa boca e nos levantarmos como cristãos. Amém? E confessar. A palavra confissão significa declarar abertamente, pronunciar-se. Ei, deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes você precisa se pronunciar, você precisa se posicionar. Nós estamos vendo agora, nesse período de coronavírus, igrejas se pronunciando, sua posição, isso é maravilhoso. E você cristão, você como crente, está se posicionando? Você está confessando aquilo que você vê? Ei, passe a se posicionar, passe a falar aquilo que você quer, aquilo que você crê, aquilo que você vê acontecer. Amém? Para as coisas se conformarem não com as circunstâncias, não para você tomar forma das circunstâncias, mas que as circunstâncias tomem a forma daquilo que você fala. Amém? Que você faça confissões e declare aquilo que você quer. Confissão significa declarar abertamente, significa abrir sua boca. Confissão não é você ficar de boca fechada ou fazer sussurrar, não. Confissão é você abrir sua boca, como eu estou falando. Amém? Eu sou curado, eu sou próspero, a vida de Deus me pertence, eu tenho a vida de Deus, nada vai me faltar. Amém? Eu não vou pegar nenhuma enfermidade, nenhum vírus em nome de Jesus. Eu não permito medo chegar na minha vida. Amém? Aleluia! Sendo que tal confissão é o efeito de profunda convicção dos fatos. Aleluia! Confissão é o efeito, né, de uma convicção. Você não fala para crer. Muita gente pensa que você vai falar e vai repetir muito, e aí quando você repetir muito, você vai passar a acreditar. Não. Primeiro você crê, para depois falar. Você crê, e aí fala. Não fala para crer. Amém? Primeiro você crê. Aleluia. Você crê no seu coração, aquilo gera uma convicção tão grande. Você sabe porque sabe que aquilo vai acontecer. E aquilo é tão forte dentro de você que você não consegue segurar a sua boca, você passa a falar. Aleluia. Esse é o espírito da fé. Você está tão convicto de algo, aquilo está borbulhando no seu coração, que você não consegue se conter e você começa a falar. Amém? E aí as coisas acontecem. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Quando a palavra está na tua boca e no teu coração, quando a palavra está arraigada no seu coração, você não consegue conter, você passa a falar coisas, a declarar: eu sou próspero, eu sou curado, nada vai me faltar, nenhuma praga chegará à minha tenda. Amém? Então, abre a sua boca e começa a falar aquilo que você quer falar, aquilo que você deseja que aconteça. O que você quer que aconteça? Você quer que sua empresa
fecha as portas. Não. Então começa a declarar, começa a falar, amém? Começa a criar realidades espirituais, que são espirituais, mas que vão ser realidades naturais. Amém? Não há salvação, primeiro não há salvação sem confissão. A primeira coisa que você faz é confessar Jesus. Em Romanos 10, 9 e 10 fala: porque se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se crê e se confessa a respeito da salvação. Se você foi salvo, a coisa mais poderosa que aconteceu com você foi a salvação. Se você foi salvo através da confissão, por que você não vai ser curado através da confissão? É do mesmo jeito. A Bíblia diz que é do mesmo jeito, é através da fé. A fé fala. Você precisa confessar. Então, se para se converter, você precisou confessar, e essa foi a maior salvação e o maior poder que aconteceu dentro de você, a maior transformação que aconteceu dentro de você, por que você não pode crer da mesma forma que a sua cura vai se dar por meio da sua confissão também? Amém? Então passa a confessar, passa a abrir sua boca. Não fica calado em meio às circunstâncias. Não se acovarda, mas abre a sua boca, confessa a palavra de Deus. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Amém? Tanta gente crê que ao confessar recebe salvação. Por que quando você confessa, você não pode receber cura também? Ou provisão? Ou prosperidade? Amém? Aleluia. Como nós falamos, usa a tua boca como uma ferramenta, como um instrumento, como uma arma de guerra. Amém? Glória a Deus. Lá em 2 Coríntios 4,13 fala o seguinte: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, criei, por isso falei. Aleluia! Você crê, por isso fala. Você não fala, por isso crê. Você não fala para crer, como eu falei. Você crê para falar. Crie, esse é o espírito da fé. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Aleluia. Nesse momento está gerando fé, está sendo gerado no seu coração. Você está passando a crer. Oh, aleluia, uma convicção interior, uma convicção interna no seu coração está sendo gerada. E essa convicção é tão grande que você não se aguenta. E você começa a falar. Aleluia. Aleluia. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Esse é o espírito da fé. Essa é a palavra da fé que pregamos. Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. E nesse momento eu gostaria de fazer algumas confissões com você. Eu gostaria que você, nesse momento, se levantasse e você declarasse o que eu vou falar de maneira ousada, de maneira poderosa, de maneira que até seus vizinhos escutem, que seja um terremoto no inferno, meu amado, que seja um terremoto nos principados, nas potestades, no diabo, que ele possa escutar e realmente reconhecer a autoridade que você tem. Amém? Eu gostaria que você fizesse essa confissão está na sua apostila. Você pode fazer essa confissão no momento que você quiser, no momento que você estiver com medo, no momento que você estiver enfermo, no momento que você estiver passando por alguma circunstância, no momento que você estiver quebrado, no momento que tiver qualquer circunstância que estiver fora da palavra de Deus, fora do que Deus fala a teu respeito. Eu quero que você se levante nesse momento. Se levanta aí onde você está. E você vai repetir de forma ousada, sem vergonha, meu amado. Não importa quem está do seu lado aí, você vai começar a declarar aquilo que eu vou falar. Amém? Confesse aí. O nome de Jesus, eu vou repetir e você vai falar. Eu vou dar um tempo para você repetir, para você falar. Amém? O nome de Jesus me pertence. Em nome de Jesus, tenho autoridade sobre os demônios.
Recuso-me a ser dominado por qualquer demônio. Em nome de Jesus, ó Satanás, quebro o seu poder sobre a minha alma e o meu corpo. Quebro todas as maneiras de você procurar dominar-me. E proclamo que sou liberto e vitorioso. Satanás, você é o inimigo derrotado. Jesus destronizou você e todos os seus demônios, e já não tenho medo de você. Satanás, você era meu senhor, e eu era seu escravo. Mas agora eu sou o seu Senhor. Porque Jesus me fez Senhor sobre todos os poderes malignos e sobre todos os demônios. Eu estou livre. Pois está escrito, se pois o Filho vos libertar. Verdadeiramente, aleluia, verdadeiramente sereis livres. Repita novamente agora, verdadeiramente eu sou livre. Verdadeiramente eu sou livre. Verdadeiramente estou livre. Agora conheço a verdade. Jesus derrotou você, Satanás. Os demônios, todos os espíritos malignos, o próprio Satanás estão sujeitos ao nome de Jesus. Porque todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. O céu, a terra e o inferno sabem que Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos e o assentou à sua destra, muito acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E esse nome me pertence. Há poder nesse nome. Há glória nesse nome. Há majestade nesse nome. Há autoridade nesse nome. Eu tenho o direito de usar esse nome. Portanto, saia Satanás. Saia enfermidade. Dor, deixe o meu corpo. Todo mal, deixe-me. Estou livre, porque conheço a verdade, e a verdade me libertou. Aleluia! A verdade te libertou, meu amado. A verdade que você conheceu durante esses dias libertou a sua vida. O diabo não pode te escravizar mais. Você é liberto, você está livre. A verdade chegou e a verdade te libertou. Amém? Ei, se apropria dessas verdades. A verdade te libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade chegou e ela te libertou. Eu queria te agradecer por esse momento que você esteve conosco, por esses dias de aulas. Uma pena que a gente não pôde estar presente com você nesses últimos dias. Mas nós vamos nos ver novamente no segundo ano. E eu estou com grandes expectativas para o que vai acontecer. Amo a vida de vocês. Um beijo, um abraço. E desejo vocês avançando e prosperando no Senhor. Amo a vida de vocês. Espero vocês no segundo ano. Um grande abraço.